Irmãs e irmãos, nesta Santa Eucaristia, rezemos pelas famílias, rezemos pelas pastorais e movimentos da nossa paróquia. Rezemos pelas intenções do Santo Padre, do Papa Francisco, pelas intenções do Bispo diocesano, por todo o clero. Rezemos pelos nossos irmãos falecidos, Maria Francisca da Silva, Joana Caetano Pereira, Ariamiro Pereira da Silva e Padre Paulo Moura, no 3º ano do seu falecimento. Vivenciando este domingo, dia do Senhor, somos convidados a entrar no mistério de sua Páscoa. Hoje celebramos o Domingo da Palavra de Deus, instituído pelo Papa Francisco, para nos recordar a uma vida de autêntica escuta e vivência da palavra. Somos uma igreja, casa da palavra. Por isso, participemos com fé desta celebração e acolhamos o mistério de Cristo. Todos de pé, para iniciarmos a Santa Missa, cantando. Qualquer outro dia, o Senhor me chamou para uma grande missão. Um jovem como qualquer outro jovem, o Senhor me chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu nada entendia, eu nada previa de uma grande missão. Eu me encantei, me apaixonei e o barco larguei por uma grande missão. E eu disse sim ao Senhor, eu disse sim por amor. Pronto pra ir eu estou para uma grande missão, para uma nova missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos nossas culpas, suplicando com confiança o perdão e a misericórdia de Deus sobre os nossos pecados. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ó Cristo elevado na cruz, és amigo do pecador. Aqui estou, perdoa-me. Cristo
da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós os damos graças por sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estais à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Rezemos pela alma de Maria Francisca da Silva, pela alma de Joana Caetano Pereira, pela alma de Ariamiro Pereira da Silva. Também hoje rezamos pela passagem do 3º ano de falecimento do Padre Paulo Moura, que era filho de Umari. Por todas as nossas intenções, pelos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo Facebook da paróquia,
por todos que se confiaram às nossas orações. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho, tua palavra é luz no meu caminho. Leitura da profecia de Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia. Pregava ao povo, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas acreditaram em Deus, aceitaram fazer jejum e vestiram sacos, desde o superior ao inferior. Vendo Deus as suas obras de conversão e que os ninivitas se afastavam do mau caminho, compadeceu-se e suspendeu o mal que tinha ameaçado fazer-lhes, e não o fez. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente em confusa. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, Vossa verdade me oriente, me conduza. mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos e fazei-me conhecer a vossa estrada. Vossa verdade me oriente, me conduza, porque sois o Deus da minha salvação. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, Vossa verdade me oriente, me conduza. recordai, Senhor, meu Deus, vossa ternura e a vossa compaixão, que são eternas. De mim lembrai-vos, porque sois misericórdia e sois bondade sem limite, ó Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. O Senhor é piedade e retidão e reconduz ao bom caminho. Ele
justiça, e aos pobres ele ensina seu caminho. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente, me conduza. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele não estivesse gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, instituído há algum tempo pelo Papa Francisco como o Domingo da Palavra de Deus, como uma forma de criar mais consciência na vida da Igreja
dos cristãos, do povo de Deus, de que a palavra de Deus deve estar no centro da vida da pessoa. Palavra que é vida, palavra que quer significar o próprio Cristo encarnado na vida do seu povo. Como diz São João, e o Verbo de Deus fez carne e habitou entre nós. E o Verbo, cumprindo sua missão, voltando para o Pai, continua presente na igreja, na vida do seu povo, a agir justamente por meio dessa palavra, que ressoa os nossos ouvidos, que nos faz crescer, que nos instrui, que nos orienta na vida de fé, na vida de comunhão com Deus. Não se pode pensar um cristão que não viva alimentado da palavra de Deus, que em algum momento da caminhada da vida tenha uma familiaridade com a palavra de Deus, né? Ela é luz que ilumina os nossos passos, e ela é o conteúdo da pregação da igreja, o que foi o conteúdo da pregação daqueles que Deus suscitou ao longo do tempo, para que em nome dele pudesse anunciar o seu reino, e o reino de Deus como uma vivência a partir daqueles que acolhem essa palavra. Se tivéssemos que definir a liturgia da palavra de hoje com uma palavra, esta palavra seria conversão. Conversão brota da palavra de Deus, do convite que Deus faz ao seu povo constantemente, justamente por meio da palavra. Nós vimos a primeira leitura, que nos é apresentado o episódio do chamado de Jonas. Jonas é um profeta que viveu 500 anos antes da vinda de Jesus ao mundo, e habitou e viveu sua missão ali por aquelas terras do Iraque, onde estava o seu túmulo, que em 2014 foi destruído pelo Estado Islâmico, né? Jonas, vimos aqui a leitura dizer que o chamado de Deus foi direcionado a ele pela segunda vez, porque da primeira vez que Deus o chamou para enviar em missão, ele fugiu, ele não queria. Mas depois de um episódio que acontece com ele, né? E acredito que todos nós conhecemos o episódio que acontece com Jonas em alto mar, engolido por um grande peixe, depois vomitado fora. Depois desse episódio, recebe de novo o chamado de Deus, e dessa vez ele acolhe o chamado. E o chamado era para que se dirigisse à cidade de Nínive, uma grande cidade, para anunciar a conversão. E parece uma oposição quando aparece na leitura que na pregação de Jonas era dito ao povo: ainda 40 dias e esta cidade será destruída, né? E isso porque esta grande cidade era habitada por um povo que estava mergulhada na injustiça, no pecado, na indiferença a Deus, né? E no mal proceder, de muitas formas. Além do mais, Nínive é uma cidade que era considerada de pagãos, estava meio que de fora da rota israelita, do povo considerado o povo eleito de Deus, né? Mas a leitura nos mostra várias lições, e uma delas é de que a misericórdia de Deus e o amor de Deus, que a salvação de Deus é também para os pagãos, é para aqueles que são bons, mas é também para os maus, que são chamados a ouvir a palavra de Deus, se converter a partir dessa palavra,
transformar suas vidas e seguir o Senhor. E é o que acontece com estes considerados pagãos, com estes considerados maus, com estes considerados pecadores, que ao escutar a pregação de Jonas, diz a leitura, do maior ao menor, eles se vestem de saco, fazem jejuns, orações, como uma forma de arrependimento e de reparação do seu mau proceder. Com outra palavra, os ninivitas se convertem como fruto da pregação de Jonas, né? E por conta disso, o mal que estava, a destruição que estava destinada a este povo já não acontece, né? Nínive é símbolo da cidade da vida na qual estamos inseridos na caminhada deste mundo. Um mundo que está mergulhado no mal, onde existem coisas boas, existem pessoas boas, mas também está contaminado pelo mal, como diz São João, presente no mundo todo, contaminado pelo pecado, cheio de pessoas que estão vivendo como que pagãos. E assim podemos pensar até mesmo algum cristão, que é cristão porque foi batizado, mas que não tem nenhuma prática de fé e nenhum seguimento a Jesus. Permanece distante dessa realidade, né? Essa cidade da vida continua a ressoar o chamado de Deus, a palavra de Deus, por meio de tantos Jonas que o Senhor vai suscitando ao longo do tempo para ir proclamando a sua palavra, para ir proclamando o reino de Deus, para ir exortando o povo de Deus a se converter dos seus pecados, dos seus maus caminhos, do seu mau proceder. Aí a leitura nos ensina que a salvação de Deus é universal, que é também para os pecadores. Nos ensina também que o amor e que a misericórdia de Deus não tem fronteiras. Nos ensina que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, e deseja que o pecador se converta, que mude de vida e que viva. O desejo de Deus é sempre esse. Num primeiro momento, o anúncio pode parecer duro e assustador, quando diz: ainda 40 dias e esta cidade será destruída. 40 dias é um número simbólico, que significa o tempo de Deus, a paciência de Deus, que está sempre, como aquele que está sempre a esperar a conversão daquele a quem é destinado a sua palavra, como uma palavra de transformação, de cura, de libertação da vida do povo, né? Então, na verdade, esta forma de falar, como também nós vamos em alguns momentos da vida de Jesus no mundo, falar com a dureza, né? Não é para, de fato, dizer que será destruído, que o povo está no inferno, mas é como uma forma de chamar a atenção e de mostrar a seriedade da coisa. E é preciso levar a sério a palavra de Deus, como também o bem proceder na caminhada deste mundo, em vista de uma vida em comunhão com Deus na sua plenitude, já no aqui e no agora da história, mas sobretudo com o passar desta vida terrena. Então, Nínive é símbolo das grandes cidades de hoje, mergulhadas no relativismo da fé, mergulhada na onda do tudo é comum, do tudo pode, que predomina no mundo de hoje, e que precisa dos Jonas de hoje, que são chamados e suscitados por Deus para terem a coragem de sair de si, para ir ao encontro destes que necessitam da escuta da palavra de Deus, que necessitam da conversão. Eis a missão da igreja. Quem é a igreja? Somos cada um de nós.
todos aqueles que assumem a condição do discipulado, da missão evangelizadora no mundo. Mas cada cristão, cada batizado, é chamado por Jesus, por Deus, a também ser testemunha da sua palavra, testemunha do reino na realidade da vida, né? Diante das realidades da vida. Nós vimos no Evangelho Jesus chamando os primeiros discípulos, Simão, André, Tiago e João. E é interessante como acontece o chamado destes, que escutam a palavra de Jesus e não questionam, mas imediatamente abandonam a vida do momento presente, as redes, porque eram pescadores, pai Zebedeu, para imediatamente seguir o Senhor. Eles são chamados neste momento não para fazer coisas, mas para o seguimento de Jesus, né? Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Então, no primeiro momento é o momento do seguimento, do estar com o Senhor, do aprender com Ele, do crescer na fé, de com o ensinamento do Senhor se converter daquilo que faltava e precisava se converter, para que de fato pudessem ter aderido plenamente ao chamado de Deus, à missão que o Senhor lhes confiava. E só depois, futuramente na liturgia, nós vamos ver Jesus os enviando para a missão. Eram 12, né? Hoje nós vemos chamado dos primeiros 4, mas foram 12, simbolizando as 12 tribos de Israel, que também significava que a totalidade do povo de Deus presente no mundo. Portanto, simbolizando a universalidade da evangelização, da pregação da palavra de Deus, né? E como Jesus fala para os discípulos ao chamar, né? Primeiro, como Jesus aparece no Evangelho que escutamos de Marcos, que o Senhor estava na Galileia, depois que João Batista fora preso, o precursor, aquele que tinha preparado os caminhos para Jesus. Então aparece na Galileia, a sua pátria, e onde essencialmente vai desenvolver a sua missão. E aí está pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, portanto convertei-vos e crede no Evangelho. Então estas pequenas frases resumem o conteúdo da missão de Jesus, da pregação de Jesus, que deve ser o conteúdo da pregação dos discípulos, conteúdo da pregação e da evangelização da igreja ao longo do tempo, né? Qual o tempo que se completou? O tempo da plenitude que falavam os profetas do Antigo Testamento, né? Este tempo fazia referência à vinda do Messias, o Filho de Deus, ungido para inaugurar um novo tempo, uma nova vida na vida do povo de Deus, para que com a sua morte e ressurreição pudesse realizar como que uma nova criação. Porque aquele que acolhe a fé, aquele que acolhe Jesus, que segue Jesus à semelhança dos discípulos e atende ao seu chamado, na vida realiza-se uma nova criação. São recriados em Deus na fé. Então, é o tempo de Deus, o tempo que se completou. O reino chegou, diz Jesus, está no meio de vós. E o que caracteriza a presença do reino é a sua própria presença, porque é Ele o instaurador deste reino, né? E aí vai dizer: o reino de Deus está próximo de vós, então convertei-vos, crede no Evangelho. A condição para entrar no reino de Deus é a conversão, né? É crer no Evangelho, é crer na palavra de Deus, mas este crer de forma que oriente a vida daquele que escuta esse Evangelho.
Não apenas escutar por um ouvido e sair pelo outro, mas escutar com os ouvidos do coração e deixar que Ele transforme a vida, né? A semelhança da transformação que há no coração do povo da cidade de Nínive, né? Então, ninguém é tão bom que não tenha de que se converter. Por mais que sejamos bons, o Senhor nos apela para a conversão, para a escuta da palavra que nos guia, que nos orienta e que nos conduz pela conversão nos caminhos da vida. E aí, como batizados, todos, né, todo cristão, todo o povo de Deus, convertido com o seu testemunho, com a missão que realiza no mundo, seja ela qual for, então está agindo na condição de discípulos do Senhor, na condição de chamados de Deus. Ninguém está no mundo à toa, mas todos, seja padre, freire, aquele que é casado, na vida profissional, está no mundo por um chamado de Deus, para que possa contribuir com Ele na construção de um mundo novo, a partir da assimilação do seu Evangelho e da transformação da vida por meio desse Evangelho, dessa palavra. Jesus diz para os discípulos: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Primeiro é o seguimento, depois que assimilam Jesus, eles então tornam-se pescadores de almas para o reino de Deus, justamente com a pregação da palavra, com o testemunho de vida que deveriam dar na caminhada diante de todo o povo com quem se encontrasse. E isso é o que de fato acontece. É interessante a atitude daqueles que são chamados, que não questionam. Deixa primeiro eu ir conversar, eu ir combinar com minha família, deixa primeiro eu fazer isso, né? Como muitas vezes, muitos de nós que é chamado para uma missão mais especificamente no tempo presente, costumam dar um tempo. Não, vou dar um tempo. Por exemplo, no seminário, encontramos muito essa palavra em alguém que tem 2, 3 anos de caminhada, às vezes até já terminando o curso de teologia, a formação para o sacerdócio, e resolve dar um tempo, né? É normal, talvez não seja bem aquela a vocação, mas com os discípulos aqui acontecem diferente. Parece que Jesus escolhe, chama aqueles que realmente são para aquela missão, né? Que tem esse chamado, que assume de fato o chamado de Deus no dia a dia da vida. Eles não recebem uma proposta de uma segurança de vida. Como vai ser? Como vai acontecer? Não. Simplesmente abandonam a vida velha do tempo presente para assumir uma vida nova, para se tornarem de fato pescadores de alma por meio da evangelização que vão realizar no mundo. Essa missão é só para eles? Não, para todos nós, né? O Senhor chama a todos nós como os chamou, para que na caminhada da vida também possamos estar sendo generosos na resposta ao chamado de Deus. A que o Senhor te chama, né? Às vezes dói no coração do padre quando alguém da pastoral, do movimento, né, da catequese, de qualquer grupo chega e diz: eu não quero mais fazer isso, né? E simplesmente sai, às vezes até dificilmente vem à igreja, né? É como que uma recusa, às vezes nem motivos são dados diante daquele chamado que Deus fez, né? Dói no coração, porque podemos perceber que falta, de fato, essa pertença ao reino de Deus, como esse chamado para dar colaboração. E às vezes isso compromete tanto a caminhada da pastoral, do movimento, né? Você investe às vezes numa pessoa, manda para a formação, gasta dinheiro com isso, e a pessoa vai e depois diz: eu não quero mais. E aí o padre volta para a estaca zero, tem que começar tudo de novo, e depois, quando as coisas não acontecem, o padre é criticado, o padre é mal visto, o padre não faz isso, o padre não faz aquilo.
mas será que eu estou ajudando? Estou fazendo a minha parte para de fato acontecer? Né? Então, ser generoso nessa resposta, nessa fidelidade, nessa permanência faz parte desses chamados na vida de Deus, no reino de Deus, né? Faz parte desse chamado. Quando o padre faz um convite para tal missão, na origem desse convite está um chamado de Deus, né? E aí é o que São Paulo vai nos dizer em uma de suas cartas: na origem de toda obediência, como obedecemos, estamos obedecendo a Deus. Na origem de toda desobediência, desobedecendo, e vamos estar desobedecendo a Deus, né? Quando aquele a quem eu sou chamado a obedecer, de alguma forma, é alguém que exerce uma certa autoridade na minha vida, até mesmo no seio da família, né? O pai e a mãe. Na origem da obediência ao pai e à mãe está a obediência a Deus, né? O centro, então, da liturgia da palavra é conversão. E nós estamos nesta caminhada procurando fazer o esforço a fazer esta conversão acontecer na vida a partir desse chamado de Deus, destes que nos chamam a atenção, que nos exortam, como Jonas na palavra. E aí somos convidados a caminhar pautados pela sabedoria, para sabermos distinguir entre aquilo que é bom e aquilo que não contribui para a vida de comunhão com Deus, né? É por isso que São Paulo, desde na segunda carta que nós escutamos aos Coríntios, irmãos, o tempo está breve. E aí vai fazer aqui um anúncio de que quem tem mulher vive como quem não tem, quem chora vive como quem não chora, e assim uma sucessão de coisas nesse sentido. É justamente para dizer que na caminhada terrena, aquele que é chamado por Deus para estar em comunhão com Ele e construir um mundo novo com o seu testemunho de fé, não pode absolutizar certas realidades mundanas, né? Não pode absolutizar a namorada, o marido, a esposa, a mulher, o dinheiro, as coisas terrenas, porque o absoluto é Deus. Tudo passa. O casal de namorados se ama, se casa, daqui a pouco um dos dois morre. Passou. Daqui a pouco o outro morre. Passou. Você morre de trabalhar, conquista as coisas, constrói coisas materiais, daqui a pouco morre. Fica para outros que às vezes nem fez nada para tê-lo. Passou. Isso é importante. Importante é construir a vida espiritual, a vida convertida na comunhão com o Senhor, que garante a sua companhia na eternidade feliz, na casa do Pai. E o espaço para construir esta permanência e o estar com o Senhor ao seu lado é a caminhada da vida, enquanto aqui estamos. Então, é claro que vivendo no mundo, precisamos de muitas coisas do mundo para viver, né? Precisamos, mas não absolutizando essas realidades, né? E muitas vezes acontece. Eu sou capaz de dizer aqui com o nome, mas não vou fazer isso porque é falta de ética, as pessoas que aqui deixaram de vir à igreja, à missa, depois que se casaram, que arranjou uma namorada, um namorado. Me lembro do rosto de cada um, né? Então, é preciso escutar o chamado de Deus e ser fiel no segmento, né? É claro que estas pessoas por aí por onde estão podem ser pessoas boas, podem estar dando testemunho, né? Não estou julgando, dizendo que estão no mau proceder, mas a nossa vida, a nossa atividade, a nossa vida profissional, cultural, política, ela é santificada pela oração, né? A missa é a maior oração da igreja. Peçamos ao Senhor que nos faça crescer na escuta da sua palavra, que nos ajude a escutar a sua palavra e a saber que a pertença ao reino de Deus
não caracteriza uma decisão ética, mas um seguimento, o seguir a Jesus. E seguir Jesus é ser fiel no dia a dia da vida, em todos os sentidos, ao chamado que Ele faz e no testemunho da vivência do Evangelho. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Em comunhão com o Papa Francisco, celebramos neste dia o Domingo da Palavra de Deus. Peçamos ao Senhor que Sua Palavra nos auxilie em nossas escolhas e renove a nossa fé. E digamos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Confirmai a vossa Igreja, Senhor, na força e na eficácia de vossa palavra, que tudo renova, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai-nos perseverança no estudo e no aprofundamento de vossa palavra viva, para que possamos guardá-la e vivê-la na sinceridade de nossa fé, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Dai ânimo e coragem aos missionários, catequistas, agentes das pastorais e animadores de nossas comunidades, para que cresçam na fé e levem a nossa palavra aos ambientes e às pessoas que têm fome do pão da palavra, nós vos pedimos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Deus de bondade, que vossa palavra transforme nossos corações e mentes, para que possamos seguir vossos ensinamentos com destemor. Nós vos pedimos, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Mãos na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Esse trigo maduro a colheita o recolherá. Está em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Está em
se abrirá, está em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oblação em ti. Se perderá, frutificará. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar a vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. O céu e a terra estão cheios de vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem, bendito que vem, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. E ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Maria Francisca da Silva, Joana Caetano Pereira, Ariamírio Pereira da Silva, Padre Paulo Moura, também lembrando o Padre José Alves de Oliveira, a passagem do 7º dia do seu falecimento estes dias. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade
de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Tu te abeirastes da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Senhor, me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espada, somente redes e o meu trabalho. Senhor, Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Se não posso mais voltar, sigo assim, certo da missão que tenho de cumprir, continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me manda.
certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração, não vou te negar, vou cuidar dos seus, vou falar sem medo a toda alma que eu encontrar, vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, eu vou, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como vocês viram, acho que muitos já viram, nós demos início à obra de construção da base do primeiro bloco do nosso projeto aqui no terreno aqui atrás, né? Nesse primeiro momento é a construção da base, que conhecemos como o alicerce do primeiro bloco, que é bem grande, contempla um depósito para guardar as coisas da igreja, um depósito um pouco menor com armários para guardar vestes. Essas vestes são usadas nas festas, no mês de maio, né? E lá na casa paroquial já não cabe mais, os guarda-roupas estão cheios, né? Agora nós vamos receber um seminarista, que é agora um teólogo, que vai ficar 1 ano conosco, a mandato do bispo, fazendo o estágio de preparação para a ordenação de padre, né? E o quarto onde ele vai ficar está com guarda-roupa cheio de roupa da igreja, cheio de coisa da igreja. Eu estou estudando no meio o que é que vamos fazer para desocupar pelo menos uma parte do guarda-roupa para ser usado por ele, né? Contempla 3 salas de catequese, uma espécie de cozinha com uma areazinha do lado, cozinha que pode ser usada nos eventos, na festa de São Francisco, alguém que precisar usar a cozinha, né? A secretaria paroquial e uma sala de atendimento. Então, tudo isso nesse primeiro bloco, que é nessa parte de cima do terreno. E é uma construção que não é para ser feita toda de uma vez, porque é muito cara. Nós não temos dinheiro para isso. Nós passamos 3 anos para juntar mais ou menos 80 mil, para investir nessa sapata, né? Nessa primeira fase,
é construída a sapata, ao alicerce, e também vai ficar pronto esse depósito que precisamos. É urgente, porque nós pagamos aluguel de um prédio aí para guardar as coisas da igreja, né? E aí é a parte mais cara do projeto, por ter essa parte muito inclinada, muito alta. Teve que se fazer um rebaixamento no terreno para poder alinhar e a parte onde vai pegar aterro não ficar alta demais, né? Então, mesmo assim, na parte mais alta o aterro vai pegar mais de 2,5 metros, né? Para só a partir daí construir as paredes, começar a construir as paredes, né? É um projeto caro, né? Não é fácil. E do jeito que as coisas estão muito caras, né? Tudo muito caro, fica mais difícil ainda. Esse material que tem aí, a gente procurou comprar fora, porque a gente compra de carrada fechada e compra num preço melhor, né? Economiza um pouco para que esse dinheiro que é economizado seja aplicado em outra coisa, né? Já em outro tipo de material. E o orçamento é assim, é orçado, feito um orçamento, mas quando você começa a fazer, aparece uma coisa dali, acolá, quando pensa que não aumenta as quantidades, né? De cimento está no orçamento 190 sacos, mas segundo as pessoas que estão trabalhando e o engenheiro, talvez leve mais, né? E aí nós estamos com a campanha do saco de cimento, né? Algumas pessoas já fizeram doação e nós queremos agradecer. Queremos agradecer a Sandra Maria Ramalho Brito, Maria das Graças Diniz, Narciso Will Pereira, Maria Salete Neres Silva de Holanda, Lúcia Quaresma Trigueiro, Raimundo Gomes da Silva, Davi Miguel Quaresma Piovesan, não sei se é assim que se pronuncia, Luzanira Anedino, uma paroquiana que daqui está morando em São Paulo, mas deu sua contribuição. Joana Duarte, Joanila, Victor Fernandes, Raimundo Júnior Duarte e João de França Rulim. Então agradecemos a estas pessoas que já fizeram doação de cimentos, algumas até mais de um saco, né? Outros deram R$50, então dá para comprar um saco, ainda sobra para inteirar outro saco, né? Então nós agradecemos a estas pessoas pela generosidade e continuamos com a campanha, quem puder, né? Quem puder, né? Ajudar com um saco de cimento para abater mais nesta despesa, né? E aí é uma obra que fica para vocês. Eu queria ir embora daqui e deixar essa sapata construída, esse depósito e pelo menos uma sala de catequese, né? Eu só tenho mais 1 ano e meio aqui. Depois daqui 1 ano e meio é o tempo da transferência. Então queria que nesse tempo a gente tivesse feito o depósito, pelo menos 1 ou 2 salas de catequese. E aí é algo que fica aí para vocês, né? É algo para servir a comunidade. Agradecemos a Deus pela oportunidade, agradecemos por este santo dia, esta santa celebração, agradecemos pela presença de todos, pelos irmãos que nos acompanham pelo Facebook, a toda a equipe celebrativa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Feliz semana a todos e de em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Há um barco esquecido na praia e não leva ninguém a pescar. É o barco de André e de Pedro que partiram para não mais voltar. Quantas vezes partiram seguros, enfrentando os perigos no mar. Era chuva, era noite, era escuro, mas os dois precisavam pescar. De repente aparece Jesus, pouco a pouco se acende uma luz. É preciso pescar diferente, que o povo já sente que o tempo chegou. E partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido na praia, há um barco esquecido